Imagine, galera, que você é um pequeno brinquedo de lata e o seu único trabalho é tocar uma música alegre e deixar uma criança feliz. Então o chão começa a tremer, passos gigantes ecoam pelo quarto e uma criatura colossal surge no horizonte. Ela baba, ela destrói tudo que encontra e parece determinada a colocar você na boca. Caracas. O mais assustador não é um monstro, não é um alienígena, não é o Thanos, é apenas um bebê. E foi justamente esse pesadelo infantil que deu origem à maior franquia da história da animação. Antes de Woody, antes de Buzz Lightyear e antes do O Infinito e Além, existia Teen Toy, um curta estranho, perturbador e revolucionário que praticamente salvou a Pixar e mudou Hollywood para sempre. E acredite, sem esse brinquedo aterrorizado por um bebê demoníaco de fraldas, Toy Story provavelmente nunca teria existido. É verdade. Fala galera raiz e amantes do universo de Toy Story ou brinquedos ou action figures. Quando pensamos na Pixar, lembramos imediatamente de Toy Story, Monstros S.A., Procurando Nemo e Divertidamente. Mas no final dos anos 80 a empresa estava muito longe de ser o império bilionário que conhecemos hoje. Na verdade, ela estava queimando dinheiro. Steve Jobs, que colocava milhões do próprio bolso para manter a empresa viva, enquanto um pequeno grupo de animadores tentava provar uma ideia considerada absurda, que computadores poderiam contar histórias tão emocionantes quanto a animação tradicional. E foi nesse cenário desesperador que nasceu o Teen Toy, um curta de apenas 5 minutos que acabaria mudando a história do cinema. Em 1988, a computação gráfica ainda era extremamente limitada. Criar objetos metálicos era relativamente simples, criar seres humanos era outra história. Mas John Lasseter decidiu fazer justamente isso. Ele queria contar a história de um brinquedo tentando sobreviver a um bebê. A inspiração veio após observar seu sobrinho brincando. Na visão da criança, os brinquedos eram diversão. Na visão dos brinquedos, aquilo parecia um desastre natural ambulante. O grande desafio foi criar Billy, o bebê do curta. Hoje ele parece saído, de um pesadelo, mas em 1988 ele representava algo que ninguém acreditava ser possível. Cada cena exigia horas de processamento e muitas vezes os animadores só descobriam erros dias depois. Mesmo assim, a equipe insistiu, porque não estavam tentando apenas criar um curta, eles estavam tentando provar que o futuro da animação era digital. É tecnologia. O mais curioso em Teen Toy é que ele funciona quase como um filme de terror. Tudo depende, claro, da perspectiva da pessoa. Para Billy, o quarto é um lugar divertido e para Tini é um campo de batalha. O curta inteiro, galera, transforma um bebê comum em uma força da natureza. Os passos parecem explosões, a baba parece ácido. A simples aproximação da criança gera tensão e existe até uma cena em que outros brinquedos foram escondidos sobre o sofá como sobreviventes de um apocalipse. E isso é genial, porque a Pixar pegou uma situação cotidiana e a transformou em suspense puro, sem vilões, sem monstros, sem diálogos, apenas um brinquedo tentando sobreviver. Presta atenção, se você tá curtindo essa viagem pelas origens da Pixar, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá? Porque a história só fica mais maluca daqui pra frente. E aqui está a parte que explode a cabeça de qualquer fã, tá? Teen Toy, galera, não foi apenas um teste tecnológico. Ele foi o protótipo de Toy Story. Depois do sucesso do curta, a Disney percebeu que havia potencial naquela ideia de brinquedos com vida própria. Os primeiros conceitos do projeto utilizavam o próprio Tini, mas logo
Logo, a Pixar percebeu que um brinquedo de lata não representava mais as crianças dos anos 90. Então começaram as mudanças. Tini evoluiu para um personagem futurista chamado Lunar Larry, que mais tarde se transformaria em Buzz Lightyear. Ao mesmo tempo surgiu outro personagem inspirado em brinquedos clássicos, e esse personagem acabaria se tornando Woody. Ou seja, quando você assiste Teen Toy hoje, está vendo o embrião de Toy Story. As bases da franquia já estavam todas lá, galera. Brinquedos vivos, ciúmes, propósito, medo de serem esquecidos, tudo começou nesse curta. Existe uma ironia brilhante em Teen Toy. Durante toda a história, Tini faz de tudo para escapar do bebê, mas quando Billy começa a chorar, ele toma uma decisão heróica. Sai do esconderijo, enfrenta seu medo e tenta alegrar a criança. É exatamente o tipo de sacrifício que mais tarde se tornaria uma marca registrada da Pixar. Mas então acontece algo inesperado. Billy simplesmente perde o interesse nele. O bebê encontra uma caixa de papelão vazia e passa a brincar com ela. Tini é deixado então de lado, ignorado, esquecido, e essa cena resume uma verdade que todo brinquedo conhece. As crianças mudam de interesse rapidamente. Um dia você é o centro do universo, no outro é apenas mais um objeto no chão. Eu não quero mais brincar com você. Toy Story exploraria essa ideia de forma muito mais profunda anos depois, mas a semente já estava aqui. Em 1989 aconteceu algo histórico. Teen Toy venceu o Oscar de melhor curta de animação. Foi a primeira vez que uma produção totalmente criada por computador conquistou a premiação. Parece, né, algo normal nos dias de hoje, mas na época foi revolucionário. Hollywood então percebeu que a computação gráfica não era apenas um truque visual, ela podia contar histórias, gerar emoção, criar personagens memoráveis e principalmente dar lucro. E aí então a vitória abriu as portas para o acordo entre Pixar e Disney. E alguns anos depois o mundo assistiria ao primeiro longa-metragem totalmente animado por computador, que seria Toy Story. Quando assistimos às animações modernas da Pixar, é fácil, né, esquecer onde tudo começou. Mas antes dos efeitos impressionantes, antes dos bilhões de dólares, antes de Woody e Buzz, existia um pequeno brinquedo de lata escondido debaixo de um sofá. Achei bonito, viu? Teen Toy pode parecer apenas uma curiosidade perdida dos anos 80, mas sem ele, talvez a Pixar nunca tivesse sobrevivido. E talvez Toy Story nunca tivesse existido, ou quem sabe, estando nos cinemas agora recentemente com um novo filme. E talvez a história da animação fosse completamente diferente. Então, da próxima vez que alguém disser ao infinito e além, lembre-se, galera, essa jornada começou com um brinquedo aterrorizado por um bebê que parecia ter escapado diretamente de um filme de terror. E convenhamos, depois de rever aquelas cenas hoje, talvez ele tivesse razão de sentir medo. Se você curtiu essa história, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o bebê Billy é revolucionário ou simplesmente combustível para pesadelos? Nos vemos no próximo vídeo. Me fui!